Deus. A gente vive de acordo com o humor dela. Aleluia. A Sandra tem um negócio para limpar lá na frente, lá no quintal, lá, e tá esperando o humor da abelha lá. Glória a Deus. Mas estamos aqui, irmão. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, com abelha, sem abelha, né? Com o joelho doendo. Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Hoje nós vamos estar continuando a mensagem de domingo, só recapitular, né? O texto está lá em Colossenses 2, do 8 ao 18. Não vou repregar, né? Porque senão a gente não chega onde tem que continuar. Mas nós vamos estar lendo do 13 ao 15. Mas só antes da gente começar a pregar, para contextualizar quem não teve domingo passado, depois você vai poder pegar a mensagem do domingo passado no YouTube. Inscreva no nosso canal do YouTube, a gente tem colocado as mensagens lá e às vezes com essas mensagens em sequência. Peguei no meio do caminho, vê a anterior, né, e você acompanha a sequência, porque senão ficar aqui 2, 3 horas só pregando, aí vocês não vão me botar para fora da igreja, né? Não, o pastor agora enlouqueceu, ficou 3 horas aqui. Mas nós falamos sobre cuidado que nós devemos ter, né, com as coisas do mundo. Enfatizamos a plenitude da divindade de Cristo, né? Porque Colossenses era um local onde estava entrando uma seita, uma heresia tão grande que é chamada historicamente a heresia dos Colossenses. Então, Paulo estava tratando isso, porque o pastor de lá, o Epáfras, ele foi até Paulo preso pelos acontecimentos que estavam ocorrendo na igreja. Então, Paulo escreve essa carta, né? E imagine o desespero lá do Epáfras, tudo aquilo que ele estava ensinando, o pessoal estava distorcendo, vindo os falsos mestres, com ensinamentos diferentes, com judaísmo, com misticismo, né? E por aí vai, práticas que contraria, né? Porque isso acontece hoje ainda, contraria a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Então, Paulo escreve essa carta e falando da plenitude de Cristo, do Cristo vivo, encarnado, né? Como eu e você, o Cristo, o Deus que se fez carne, porque dentro dessa seita também tinha os platonistas que diziam que Deus jamais iria se encarnar porque a matéria é corrupta e Deus é espírito e o espiritual é a perfeição. Então Paulo está falando, nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Então, o Deus, homem, o Cristo encarnado, ele é tanto homem como eu e você, mas como divino, né? Tem as duas naturezas, Cristo homem, Cristo Deus divino. Como explica isso, pastor? Não dá, não cabe na cabeça da gente. Mas ele tem as duas naturezas, né? É chamado união hipostática. E aí, nós falamos também da suficiência de Cristo, né? Diante disso, falamos a respeito do batismo do coração, que o batismo não salva. Tocamos até num ponto muito importante, que o Espírito Santo, saímos da mensagem, mas que muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, porque aquele pastor me batizou e ele estava em pecado, aquela coisa toda. Não, o ato não depende do
do ministro, mas sim da fé daquele que está recebendo. Então, e o batismo por si só, ele não tem o poder de salvar, não. Por isso nós não batizamos crianças, né? Eu queria fazer um adendo dentro desse ponto que eu não falei semana passada. Eu falei do catolicismo, e os católicos batizam criança porque entende que quando batiza a criança já está salva, né? Aí depois vem aquela questão de obra, aquelas coisas todas, e se não conseguir, que não vai conseguir, ainda tem a solução do purgatório. Não, nós não batizamos crianças, mas nós temos irmãos nossos, né? Batizam criança. Nós não concordamos e isso não é correto. Eles forçar muito o texto, que são presbiterianos, metodistas, né, também. Eles batizam criança, porque eles olham com a visão do aliancismo. O que é isso? Os dois pactos, pacto das obras e pacto da graça. Ou seja, eles falam que Israel não é povo de Deus mais, que a igreja substituiu. Então, o batismo fica no lugar da circuncisão. Irmãos, isso daí, se a gente for esmiuçar teologicamente, aí na quarta-feira você está aqui, é um problema muito sério, né? E acarreta uma série de coisas. Nós cremos no credo batismo. Batismo bíblico para nós é isso. Ou seja, o batismo de arrependimento, que a pessoa, ela entende que é um pecador, e aí sim, confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador, e ela é batizada. Por acaso chegar alguém aqui, tudo que Deus é que sabe, que foi batizado como criança, foi batizado como adulto, a nossa obrigação é rebatizar. Porque criança não tem do que se arrepender, nós temos que nos batizar como adulto, com consciência. Amém? Mas, ainda bem que o Flamengo só ganhou de 3-0 ontem, porque se ganhasse de 4, eu não ia conseguir pregar, porque a garganta não ia aguentar. Aleluia. Mas foi de 3 só. Né, Dudu, né, Marcinho? Aleluia. Mas, vamos ler o texto agora. Colossenses, capítulo 2, do 13 ao 18. Aqui que já tem. Texto. Vamos lá, do 13 ao 18. Vou achar aqui. Quanto a vós, perdão, outra versão. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E havendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Verso 18. Ninguém prazeroso em humildade e culto dos anjos, firmando-se em coisas que não viu, inchado
vãmente pelo seu entendimento natural, e não segundo a Cristo, a cabeça ou cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento que vem de Deus. Amém? Feche os teus olhos, não a tua Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor, nós mais uma vez louvamos o teu nome, Pai. Engrandecemos e agradecemos a Ti pelo Teu benefício, pela Tua bondade, pelo Teu favor. Pai, Teu Espírito Santo possa nos iluminar nesta manhã para expor a Tua preciosa palavra, a vida dos nossos irmãos nesta manhã. Nós louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dentro do tema Suficiência de Cristo, nós vamos falar nessa manhã da obra completa na cruz. Isso, irmãos, é algo tão precioso que nós, os cristãos, precisamos ter isso com toda a convicção em nossos corações, né? Paulo aqui ele faz um detalhamento do impacto da obra completa da cruz. O que essa obra impacta em nossas vidas? Porque às vezes, Cristo morreu por mim, mas qual o impacto que teve? Newton, né? Essa era a lei de Newton. Toda ação gera uma reação. E a ação de Cristo, ela tem uma reação poderosa na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos, que sou eu e você. Mas olha algumas coisas que às vezes a gente lê o texto e passa batido. Paulo já começa, no texto. Bota para mim o verso 13, Clarinha. Aleluia. Vós, quando estavam mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne. Aí diz aqui, os deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, os deu vida, perdoando com eles todos os nossos delitos. Olha, a primeira coisa, o primeiro impacto da obra redentora da cruz. Vós estávamos mortos. Morreu. Morto. É isso. Já nasceu morto. Os delitos, pecado. Todos nós já nascemos mortos. Nossos delitos, pecado. Mas o Noga, menorzinho aqui, já nasceu. Diz que ele precisa ser criado aqui, nos caminhos do Senhor, para conhecer a palavra do Senhor, no tempo certo, quando tem entendimento. A obra da cruz, eficácia sobre a vida dele de forma poderosa, tem na nossa. Mas o que isso ocasionou com a obra na cruz? Deu vida. Vida. E nós, olha, parece que, gente, eu estava ouvindo, o Espírito Santo, ele é algo tão tremendo. Quem gosta dessa palavra tremendo é o Elvis, né? Deus é tremendo. E é tão tremendo, tão maravilhoso, que o louvor nos deu vida. Vida, irmãos. Nós não tínhamos vida. Eu esqueci o nome daquele filme agora, dos zumbis. Tô bom de nome de filme. As pessoas são tudo contaminando, são tudo assim, mortos andando. Não tinha vida.
Cristo, por intermédio da sua obra na cruz, agora nós que éramos mortos, deu vida. 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 Repita comigo. Vida. Fala comigo. Eu tenho vida. Eu tenho vida em Cristo. Oh, aleluia. Irmãos, isso daí é tão maravilhoso a gente entender isso. Nós temos vida em Cristo. Aleluia. E por que nós temos vida? Que a graça nos alcançou. E o que é graça, pastor? É favor que eu não mereço. Então, não tem mérito na minha vida, na tua vida. Por ser cristão, porque eu conheci a Cristo, qual o mérito que você tem? Qual o mérito que eu tenho? Nenhum. Ele nos escolheu, elegeu por obra, graça dele. Tudo por ele. Então ele nos vivificou. Estávamos mortos espiritualmente, apartados. Que morte, irmãos? É verdade, mas o papo é esse. Morte, está todo mundo vivo aí no mundo. Não. O termo morte é separação. Então nós estávamos separados de Deus. Por isso nós estávamos mortos. Mas quando ele se entrega na cruz, aleluia, a obra da cruz, ela nos traz a união com Deus, somente por intermédio de Cristo. E, por intermédio dessa morte, o texto continua perdoando todos os nossos delitos e pecados. Irmãos, esse ponto é tão importante quanto ter vida. E esse ponto, ele interfere muito na vida dos cristãos. Sabe por quê? Porque talvez você conheça, eu conheço algumas, já tive contato com algumas, já pude conversar com algumas. As pessoas são crentes, mas ela ainda não conseguiu entender que todos os seus pecados foram perdoados. E Cristo a perdoou e às vezes ela não se perdoa. Tem muita gente sofrendo com isso, irmão, não são poucas não, dentro das nossas igrejas. Ela continua carregando o fardo de coisas que ela fez lá atrás. E às vezes foram coisas gravíssimas, sim. Como eu já fiz, como você já fez. Mas Paulo fala, em Coríntios, que nós, nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso que o evangelho, irmãos, não fala de conserto de vida. A gente até fala para o crente, é como beber um copo para as pessoas, você tem que se consertar, se ajeitar, mas na verdade o evangelho não fala isso. O evangelho fala em novo nascimento, nascer de novo, nascer do alto. Eu já expliquei isso aqui. E se eu sou nascido de novo porque eu estava morto, eu tive que nascer de novo. Então, o perdão de Cristo sobre a minha vida pregressa, ele anula todo, porque Cristo, pelo seu ato na cruz, pela sua obra na cruz, me perdoou de todos os meus pecados, de todos os seus pecados. Sabe o que são todos? Sabe o que são todos?
Todos são? Todos. Não são alguns. E aí tem outro problema. Estava aqui não, mas tem outro problema. Cristo perdoa. Mas às vezes, nós que somos cristãos, pequenos Cristo, pedaço de Cristo, Cristo a nós, são vários termos que podem ser usados. Agora é crente. Aprontou. Nós não perdoamos. Tem uns crentes que ainda tem a pachorra, perdão com o termo, falar assim, mas eu não sou Jesus, então você também não é cristão, porque nós fomos unidos com Cristo por intermédio da cruz, pela obra da cruz. Pastor, mas fulana me ofendeu muito. Irmãos, na paixão de Cristo, a do Mel Gibson, a pessoa até desmaiou, né, lá no cinema. Quando passou, a pessoa vomitou. E diz que não retrata tudo aquilo que ele sofreu. Sabe quais foram as palavras do nosso Senhor na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E às vezes eu não quero perdoar uma ofensa que doeu. Estou falando que não doeu, não. Ofensa dói. Às vezes as pessoas tocam em assuntos que não eram para tocar. Magoa. Mas, irmãos, ele é nova criatura. Perdoe. Perdoe. Nós precisamos viver esse bem do Senhor, essa obra preciosa que Cristo deixou para nós. Aleluia. Ele nos perdoou. E Jesus fala na oração do Pai Nosso, depois que ele termina a oração, ele fala assim, porém, se não perdoardes aquele que tem ofendido vocês, os vossos pecados também não serão perdoados. Olha só que coisa. Por quê? Porque se nós estamos unidos a Ele, por intermédio da obra dEle, pela graça dEle, nós precisamos viver o perdão de Cristo na vida do nosso próximo. Aleluia. Então Ele nos perdoou, irmãos. O perdão é completo, abrange todos os pecados. E olha só, logo a seguir, Paulo continua, cancelou o escrito de dívida. O que é isso? Aquilo que a gente tentava fazer sendo legal, ser bonzinho, sendo pessoas decentes. Porque tem pessoas que não são crentes, mas procuram ser pessoas decentes. Procuram ser pessoas corretas. Porém, não são aos olhos de Deus. Pode ser aos meus olhos e aos teus olhos, mas aos olhos de Deus não são. Porque não dá para ser correto diante de Deus, porque não dá para cumprir toda a lei, porque se eu errar, tropeçar em uma só, eu já estou condenado, e quem nunca tropeçou em algo? E esse era o ponto. Aquele escrito de dívida, de condenação que andava sobre nós, mostrando, nos acusando, o qual Satanás tinha sim o poder de falar, mas você é assim, você fez isso, você faz aquilo.
Pensa que eu não sei aquilo que você faz? Eu sei. E esse escrito, essas acusações, é a lei moral. Como era uma acusação formal e judicial. Você olhar para aquilo ali, por mais que eu me esforce, mas não dá para cumprir isso. Era contra nós, porque de fato nós não conseguíamos cumprir. Mas Cristo na cruz, Cristo no seu ministério, Ele cumpriu a lei, pagou a nossa conta. E publicou no Diário Oficial da Cruz, olha, a conta dele, a conta dela está paga, está aqui, Satanás. O Diário Oficial da Cruz foi bacana, né? Mas oficializou que o escrito de dívida, a dívida que você tinha, impagável, insolucionável, agora ela está quitada, está oficializada. Aleluia. Agora não tem mais efeito legal sobre a nossa vida. Foi paga. Foi um ato judicial. O que é um ato judicial? Um ato judicial é quando é decretado pela justiça, para a gente entender humanamente, pela justiça. O cara está todo errado. Mas se a justiça decretou que ele é inocente, que não tem mais acusação sobre ele, acabou. Cristo fez isso. Ele pegou a justiça dele. Eles agora não são mais injustos, porque eu estou colocando a minha justiça neles. Estou carregando na cruz, estou pagando a conta, porque alguém tem que pagar a conta. Estou pagando a conta deles, a injustiça deles, aqui na cruz. Estou cravando aqui. Então, legalmente, judicialmente, aleluia, nós fomos perdoados e não tem mais acusação sobre nós. Aleluia. E o texto continua falando que ele cravou na cruz. Ou seja, a dívida foi paga e a acusação anulada pela morte de Cristo. A imagem é um documento sendo pregado na cruz, indicando uma sentença cumprida. Acabou. Aí, irmãos, por que nós vamos continuar sofrendo ou acusando alguém por aquilo que Cristo pagou por nós ou pelo nosso irmão? Não podemos. Aleluia. E o texto continua. Quando Jesus cumpre, faz esse ato, Paulo continua, despojando os principados e potestades na cruz. A gente falou semana passada nesse texto, falou mais por alto, e falou essa parte de despojar, né? Despojar é tomar o despojo. Quando se vencia, a gente vê muito, é um termo muito bíblico, né? De despojo, tomar o despojo, ou seja, tomar tudo. Expor, né? A vergonha. E quem foi exposto à vergonha? Cristo, porque estava pendurado? Não. Satanás, os demônios, os acusadores. Porque Cristo triunfou. Aleluia. A morte não foi Cristo não foi uma vítima passiva dos poderes do mal. Satanás venceu, pregou ele lá na cruz. Não. Ele não foi pego,
Ele deu a vida dele, aleluia, para triunfar. O triunfo de Cristo está onde, pastor? Quando eu olho para você, eu vejo o triunfo de Cristo. Eu vejo o triunfo de Cristo na vida de cada um dos meus irmãos. Aleluia, é o triunfo da cruz. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque o poder que Satanás tinha, e o nome Satanás pode ser traduzido por acusador, que era de nos acusar. Ele despiu, tirou todo esse poder e mostrando para o mundo, para todos, triunfando, que todos esses principados, esses demônios, essas potestades foram derrotadas, e isso foi exposto publicamente na cruz do Calvário. Triunfando sobre eles. A cruz, irmãos, é um ato de triunfo glorioso, não derrota vergonhosa. Nós temos que nos alegrar na cruz, porque ela está vazia, porque Cristo ressuscitou. A cruz, ela está vazia, porque Cristo venceu a morte. E existe uma promessa, aleluia, ele é o primogênito entre os mortos, porque ele venceu a morte, nós vencemos também. Tem vida. E você não tem só essa vida terrena, você tem vida eterna com ele. Nós temos vida eterna, aleluia. A centralidade da cruz, a vitória sobre o pecado e poderes espirituais foi conquistada exclusivamente na cruz. Um triunfo, não uma derrota, irmãos. Esse é o poder da vitória na cruz e nós precisamos entender isso, saber disso. Oh, aleluia. O nosso Jesus venceu, irmãos. Venceu por nós. E é por isso que nele nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu. Você não pode vencer, eu não posso vencer por mim mesmo, mas nele nós podemos todas as coisas. E Paulo fala isso, né? O crente gosta muito disso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma verdade, irmãos. Mas o verso 12 de Filipenses 4 fala, tanto sei estar abatido como sei ter em abundância. Paulo está falando que ele foi forjado em todas as situações, mas Cristo o fortaleceu, e Cristo te fortalece, irmãos, em qualquer circunstância, seja de bem, seja de mal. Cristo é suficiente na nossa vida, aleluia. Creia nisso, confie nisso em qualquer circunstância, mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda, aleluia, mas eu sei que o Cristo que triunfou na cruz, é Ele que nos fortalece. Você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia. É Ele. É Ele. O verso 16 e 17, irmãos, agora tratar de uns pontos aqui que são muito importantes, porque às vezes o crente acha que a vitória na cruz não foi suficiente. E tem que ser a cruz e mais alguma coisa. Esse que é o problema. Isso está arraigado em muitas igrejas, irmãos. Solos Cristo. Somente Cristo. Mais nada, irmãos. Se botar adição não é puro. Tudo aquilo que se adiciona a alguma coisa deixa de ser puro. Ah, mas isso é muito bom, mas deixou de ser puro. Nós não podemos tirar a pureza da obra de Cristo sobre a nossa vida por nada. Qualquer coisa que acrescentarmos na obra redentora de Cristo vai mexer com a pureza. Mesmo que seja muito legal, muito bonito, muito bacana,
mexeu com a pureza de Cristo. É você falar que a obra de Cristo não é suficiente, tem que ser Cristo e mais isso. Não, somente Cristo. Aleluia. E Paulo diz aqui, justamente por isso, portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu gosto tanto quando a Bíblia coloca esses portanto. O portanto fala assim, lá vem pedrada. Que tá tudo bem, portanto, ou porém. É a conjunção adversativa. Né? Portanto, olha só, tudo isso que foi dito, foi explicado, portanto, com base em tudo o que foi dito, a plenitude de Cristo, a obra da cruz, as regras dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, não têm valor nenhum. Irmãos, isso é sério. Tem muito crente sendo conduzido por regras que não condizem com Cristo, acrescentando a obra de Cristo. Acrescentou a obra, tirou a pureza do Cristo. Lembre sempre disso. Por isso a importância de nós conhecermos as Escrituras, para quando alguém vir com alguma regrinha, e aqui era, Cristo é maravilhoso, é bacana, a obra foi maravilhosa, porém você tem que guardar o sábado. Tem um povo assim, né? Você não pode comer isso. Você não pode fazer aquilo, você tem que se vestir assim. Você tem que circuncidar seu filho. Isso eram as regras daquele tempo, mas hoje tem outras regras. Você não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, se passar uma maquiagem, Não, crente não come isso. É certo, irmãos. Não sei se eu tenho uma bela dúvida, mas eu não faço. Na dúvida eu não faço algumas coisas. É igual na estrada. Se você não tem certeza da ultrapassagem, não ultrapasse. Eu não como uma carne com sangue. Sinto agredido. Porque eu me apego em Atos capítulo 15, que pareceu bem. Se abster da prostituição e da carne de animais sufocados e do sangue. Isso é para a nova aliança. Então, Sandro me deu uma má notícia, poderia me manter na inocência. Foi hoje que tu falou isso ou foi ontem? Foi ontem. Estava na inocência, irmãos, eu gosto de uma buchada de bode, ela falou, buchada de bode tem sangue, descobri. Eu falei, miserável. Porque se eu estou inocente, está tudo certo. Agora eu não vou poder mais comer buchada de bode quando eu for na Feira dos Paraíba, porque eu não vou conseguir, mesmo gostando. Olha o mal que me fez, gente. Se você está na inocência, você não sabe o que tem ali, você só comeu, não é? Comi a vida toda. Como eu gostava do chouriço, né? Mas aí me converti, eu falei, não, agora isso daí não dá mais. Né? Como gostava daquela galinha cabidela, né? Molho pardo. Isso daí também não dá mais. Agora me botou no meu cardápio uma buchada de bode que tem sangue também. Vou ensinar ela a fazer para fazer uma sem sangue, que ela fazia um sarapatel para mim sem sangue. Aleluia. Oh, Jesus. Mas eu não vou, irmãos. Olha só, eu não vou me escandalizar se algum irmão comer. Não vou. Eu não faço. E aconselho a igreja também não fazer mais. Mas Paulo fala comida, bebida, porque o corpo é Cristo, irmãos. Essas coisas, Paulo está falando, são sombras.
Essas regras que existiam na lei, ele está falando aqui da lei levítica. Isso eram sombras, apontavam para Cristo, mas agora Ele está aqui. Aleluia, para que eu quero a sombra se eu tenho o corpo? Então, eu não vou me apegar às regrinhas, não vou apegar a dia de sábado. Não, sabe por quê? Porque em Cristo, irmãos, todo dia é do Senhor. Todo dia. Eu tenho que me apegar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todo dia é do Senhor. Mesmo que não seja dia de nos reunirmos aqui, mas nós temos o nosso culto individual. Tem um louvor que diz assim: todo dia é dia de adorar o Senhor, e é verdade. A adoração, ela precisa ser diária e contínua na nossa vida, não apenas no sábado ou no domingo. Tem alguns irmãos nossos os aliancistas, né? Eles separam o domingo, que o domingo é para o Senhor. Chega a ser tão radical que eles não vão a restaurante num domingo, não faz comida no domingo. Que isso, pastor? Tem. Aí é aquele bem radical. Porque em todo grupo tem aqueles que são mais radicais. É do Senhor. Eu entendo que o domingo para nós é o dia que nós separamos para nos reunir aqui, mas todo dia é dia do Senhor. Eu não posso ter de segunda a sábado o meu dia e o domingo do Senhor. Não, todos os dias são para o Senhor, são para a glória de Deus. Seja em casa, seja no trabalho, seja me divertindo, seja conversando, seja distraindo. Todo dia é do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para Ele, né? E por Ele são todas as coisas. Aleluia. O corpo é Cristo. A lei cerimonial, irmãos, não era perfeita, ela só apontava para Cristo. Cristo é perfeito, Ele é o corpo. Agora temos não a sombra, mas a realidade. E olha o que diz Romanos 8, coloca para a gente aí. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Para os que estão em Cristo Jesus. Só os que estão em Cristo Jesus faz assim, é o que eu quero te conhecer. Cadê? Ah, essa palavra é para mim e você, aleluia. Olha só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele te deu vida, aleluia. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, você não tinha condição, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim, Deus condenou o pecado na carne. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, o crente está livre da escravidão do pecado, das regras, dos ritos, dos cerimoniais. Eu vejo, você também vê, líderes usando roupão, usando talit, né? Quase um judeu, construindo o templo de Salomão. Misericórdia! Gente, essas coisas são coisas passadas, são sombras do que haveria de vir, e o que haveria de vir já veio. Aleluia! É Cristo. Aleluia! Ele é o centro da nossa vida. Regras humanas que prometem uma espiritualidade. Eu
pastor de roupão, né? Está mais espiritual do que os outros. A irmã de vestidão até o... Nada com minha mulher está de vestidão, né? Mas sabe qual é o vestidão que eu estou falando, né? Você sabe. Eu tenho uns vestidão aí que a gente passa na rua, né? É complicado. Nada contra, irmãos. Nada contra. O que é contra, sabe o que é? Isso virar uma doutrina e a pessoa querer ser mais espiritual do que a irmã de calça jeans. O problema está aí. O problema está aí. O problema não está. Cada um se veste como quer, só não pode andar pelado, né? Vamos prezar a decência e a ordem. Mas quer passar uma espiritualidade maior, quer ser mais. Não! Todos somos pecadores. E se a graça de Deus em Cristo não nos abraçar, não nos envolver, estamos fritos. Literalmente. Porque vai arder no inferno. É a graça de Deus que nos livra da fritura do inferno. Aleluia. Aí vem a advertência, no verso 18 e 19, para a gente encerrar. Ninguém prazeroso em humildade e culto dos anjos. Isso é complicado, irmão. Firmando-se em coisas que não viu, inchado vãmente pelo seu entendimento natural, e não segundo a Cristo, a cabeça ou cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Paulo aqui está trazendo uma lição para nós muito preciosa. Ele está descrevendo os falsos ensinamentos, falsos mestres, né? E ele começa, prazeroso em humildade, ou seja, uma falsa humildade. Falsa humildade. Na verdade, é orgulho espiritual. Eu sou tão humilde, eu sou mais espiritual pela minha... Não, ele é orgulhoso. E quer ser melhor do que qualquer um, quer se apresentar melhor. Caia nessa, irmãos. Pastor não tem um nível maior? Não, só tem uma responsabilidade maior. De estudar mais, de me dedicar mais. Mas pastor não é melhor do que a ovelha. Todos nós somos irmãos em Cristo. Eu já vi pastor que se chamar ele de irmão, dá um piti. Mas pastor não é irmão, não? Se alguém me chamar de irmão, tá tudo certo. Ô irmão Sidraque. Maravilha. Porque nós somos irmãos uns dos outros. Já vi isso. Irmão não. Ok? Pastor. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Aleluia. Aí Paulo, culto dos anjos, invocar ou adorar anjos como mediadores, negando a mediação de Cristo. Irmãos, tem igreja que dá mais valor a um anjo do que ao Cristo. O secretário dá mais valor ao secretário do que aquele que tem toda a autoridade, toda a plenitude, todo o poder. Pode estar jururu, mas se vir um anjo na igreja, o negócio pega fogo. Não, irmãos. Aleluia. Só existe um mediador. Timóteo fala isso. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens ou a humanidade. Cristo Jesus, homem. E Paulo coloca esse homem para ficar bem claro que ele é tanto divino como humano. Cristo é o nosso mediador. Até brincamos semana passada, né, que agora, depois de muitos anos, não sei quantos, o Papa entendeu que Maria não media nada. Firmando-se em coisas que não viu,
baseiam sua autoridade em supostas divisões. Irmãos, isso, vou passar só 5 minutinhos que a gente já está encerrando, mas isso é muito importante, porque, deixa eu fechar aqui, é muito importante, sabe por quê? Porque as minhas experiências pessoais, eu creio, até porque eu entendo que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, Ele é Deus. Mas as minhas experiências, elas não podem se tornar numa doutrina para a igreja daquilo que a Bíblia não diz. Deus pode falar com você algo, Deus pode te dar visão, pode, mas a visão, todas as seitas, Mormon, o camarada lá, o Joseph Smith, teve a visão lá do anjo Morrone, tem a seita dos Mormon. A Adventista do sétimo dia, tá, a mulher lá teve a visão lá e outra seita. Testemunha de Jeová, tudo vem de visão, irmãos. E se tornam seitas. Eu posso ter experiências individuais, e tenho, e você tem. Mas aquilo que é individual, é individual. Aquilo que é congregacional está aqui. Somente as Escrituras. É para todos. E tem que saber também o que é de Deus, né? Porque tem visão que não é de Deus não, tá, irmãos? Inchado veemente, apesar da pretensa humildade, são dominados pelo orgulho intelectual. Começa a trazer coisas. Pastor, mas eu nunca vi isso. Nunca olhei dessa maneira. Claro, porque a Bíblia não quer dizer aquilo. Aí cria umas fábulas. Irmãos, existe uma coisa chamada crítica textual. E as heresias estão tudo assim, em versículos soltos, e a pessoa cria uma fantasia naquilo que a Bíblia não está dizendo. E você nunca viu, sabe por quê? Porque não está lá, porque o escritor não quis dizer aquilo. Foi invenção da mente. Ou da malícia. Por isso que Paulo fala que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônicas. Porque tudo que ele pregava, eles iam lá conferir para saber se era daquele jeito mesmo. E olhar o contexto. Né? Então, não seguindo a Cristo a cabeça. O erro fundamental é se separar de Cristo. A única fonte de vida e crescimento. Irmãos, nós como igreja, nós temos que estar cada dia mais próximo de Cristo e não distante dele. Às vezes o besourinho tenta nossos ouvidos, tá? Faz isso, faz aquilo. Poxa, vai ficar legal, as pessoas vão vir, vai encher mais a igreja, porque as pessoas gostam disso. Nós não podemos permitir nos corromper para ir além daquilo que as Escrituras diz, além daquilo que a Bíblia fala, né? Porque olha só, todo o corpo cresce. Quero só concluir agora no final, deixa eu ler aqui o completo. Cadê ele? Está aqui. Vou encerrar. Passei aqui. Achei. O qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então, irmãos,
A imagem da igreja é como um corpo que cresce de forma saudável. Apenas quando está organicamente conectada à cabeça. Eu estou fazendo questão de ler aqui, não parafrasear. O que é isso? O crescimento saudável de uma igreja não vem de asceticismo, de técnicas para gerar crescimento. O crescimento saudável de uma igreja vem do próprio Deus, vem de Cristo, Ele dá o crescimento. Aleluia, aleluia. O corpo cresce, mas para crescer saudável, precisa crescer pelo crescimento de Deus, não pelo meu crescimento, que eu venha forçar, pelo seu crescimento por técnicas, por artimanhas, não. Paulo fala, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. É esse crescimento, irmãos, que nós precisamos focar, e esse crescimento, ele começa pela nossa vida, estando ligado ao corpo de Cristo. Não abra mão disso, não abra mão da obra da cruz, não abra mão do corpo de Cristo. Cristo fez a obra completa por nós. As demais coisas, irmãos, são puras ilusões, são puras técnicas de manipulação. E o Evangelho, ele precisa ser vivido genuinamente. Não acrescente conteúdo à pureza da obra de Cristo. Nós não podemos fazer isso. Mesmo que, mas isso é bom. Não precisa botar açúcar no suco. Botou açúcar, tirou a pureza dele. Não precisa adicionar água. Botou água, tirou a pureza dele. Botou outro ingrediente, tirou a pureza. A obra de Cristo é a mesma coisa. Somente Cristo. Solos Cristo. Vamos nos colocar de pé, a equipe de louvor aqui. Aleluia. Eu quero orar enquanto a equipe de louvor vem.